Tudo bem? A frase já virou uma máxima. O esporte ensina. Competir, treinar, sofrer com as derrotas, superar os maus resultados. São experiências que podem ser deslocadas para o mundo corporativo. Muitos executivos usam dos ensinamentos das práticas esportivas na vida cotidiana da empresa. Para falar se isso é verdade ou não, trouxemos um especialista na área. Jurandir Júnior é formado pelo Unifiel em administração de empresas com ênfase em marketing. Fez pós-graduação na FAAP e vários cursos na FGV e SPM. Desenvolveu a ferramenta de planejamento M-Report, responsável por implementar consultoria de marketing em várias empresas nos últimos 3 anos, como Bradesco, OS do Hospital Santa Catarina, Anglo, Sem Parar, Fundação Vanzolini, Provar, entre outros. Atualmente é publicitário de agência de propaganda e consultor de planejamento de comunicação. Júnior, muito obrigado pela sua participação no programa Contraponto. Eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui com você. Júnior, hoje o nosso tema é a relação entre esporte e o mundo corporativo. Sim. Qual a relação que nós podemos fazer entre o esporte e a vida corporativa? Bom, em primeiro lugar, o esporte é muito importante, né? A vida pessoal das pessoas, hoje do executivo, ela é muito importante, ela tem uma ligação muito grande com o mundo corporativo, né? É difícil você pensar hoje que existem executivos ou existe algum colaborador que ele é importante para a empresa ou para a instituição lá que ele trabalha e a vida dele, pessoal, não influencia nos negócios. Então tem o lado positivo e o lado negativo. O lado negativo, imagina que você tem um profissional que está com problema de alcoolismo. Certamente isso vai se refletir dentro da empresa dele, porque vai cair a produtividade dele. Ele pode ter algum problema, inclusive psicológico. A gente acompanha isso muito dentro das empresas. E o lado positivo. Então, várias matérias saem hoje nos jornais, nas revistas, contando as práticas de esporte de alguns executivos. São geralmente executivos de liderança, porque o esporte ele é muito competitivo. Ele está muito relacionado com lideranças. Então, você vê hoje executivos que saem ou para aventuras fora do país, para aventuras de escaladas, para muitas coisas interessantes, ou alguns que praticam, por exemplo, o triatlon. O triatlon ele é um esporte que ele exige muito, né? Então ele tem a natação, para quem não conhece, ele tem um percurso de natação, depois o ciclismo e depois ele vai para a corrida nas provas. Só que o treinamento desse esporte ele é feito separadamente. Então você tem que treinar um dia o ciclismo, um dia a corrida, porque senão não dá tempo. Sim. E você não consegue treinar ao mesmo tempo. Só que na prova você faz isso tudo junto. Então você tem 3 esportes diferentes para treinar. Eles saem todo dia, 5 horas da manhã, vão dormir cedo e geralmente ainda estudam durante a noite. Então olha só que coisa, né? Ele acorda cedo para ir correr. Então 5 horas da manhã ele já está correndo lá na USP, no Ibirapuera, nos parques, ou andando de bicicleta, ou fazendo academia, para conseguir uma performance melhor no esporte. Ô Júnior, você está falando de uma prática que eu não tentaria generalizar. Muitas pessoas não têm esse, diríamos, espírito esportivo. Primeira coisa que eu queria perguntar, e na sequência eu faria uma outra pergunta. Como lidar com as pessoas que não têm esse espírito esportivo? É a primeira coisa que eu queria perguntar para você e na sequência faria uma outra questão. Tá, em relação a esse espírito esportivo, eu acho que isso está muito no sangue, né? Como que a pessoa começa a praticar um esporte ou como que ela vai fazer para estimular? A gente brinca aqui no marketing, a gente não consegue desenvolver uma reação de marketing, a gente estimula, né? No esporte é a mesma coisa, na sua vida é a mesma coisa, você tem que estimular para você ter a vontade para ir lá para fazer. Então, por exemplo, se você tiver... Aconteceu agora no final do ano o Aberto da Austrália de tênis, né? Que é um grande slam, sim, que o Federer ganhou. Então, você não é um tenista, só que você está assistindo aquilo, de certa forma, está te estimulando. Entusiasmo. Entusiasmo, né? O melhor do mundo jogando, aquilo de certa forma vai trazer alguma atenção. E aí já é um grande estímulo para você começar a praticar o esporte. Mas como que você faz isso para uma pessoa que nunca nem pensou no esporte? Geralmente vem da indicação, geralmente vem de um amigo, como todas as outras coisas da vida. Vem de alguma forma para te chamar a atenção
Ou existem pessoas também que fazem isso como maneiras ou de disciplina, ou alguma coisa relacionada com uma doença que ele teve, ele tem que se curar, mas ele acaba entrando no esporte. Mas o que é mais comum, o que eu acho que pode trazer algum reflexo, principalmente para o mundo corporativo, é a transferência que o executivo tem daquilo que ele chama de competitividade para o próprio esporte. Então eu tenho amigos que são extremamente competitivos dentro da empresa, dentro do mercado publicitário, e aí a gente chama para andar de kart, por exemplo. E aí você vê aquela competição, ou andando de kart, ou correndo, ou fazendo algum esporte, porque ele já é competitivo por essência, e ele acaba transferindo. Mas existem pessoas que vão lá puramente por praticar o esporte. A segunda pergunta que viria na sequência é uma coisa que você já falou no comecinho da sua fala. O espírito da liderança, ele vai estar associado eminentemente à questão do esporte, né? Eu acho que sim. Hoje em dia, bom, aí quando a gente fala de liderança, vamos de cima para baixo, muitos presidentes de empresa são grandes esportistas. Eles sempre praticam algum esporte, a vida deles sempre está ligada com alguma coisa referente à qualidade de vida. Então a qualidade de vida pode trazer algum bem-estar que ele vai transferir para outras coisas. Um exemplo disso é o Antônio Hermílio de Moraes. Até hoje ele pratica muito esporte, ele corre, ele é muito competitivo, os filhos também. Então isso é muito interessante, porque já é aquele ar de saúde, aquele ar saudável. Isso é interessante para as pessoas, porque o esporte, eu digo, ele não está ligado diretamente só com a competitividade. Mas o melhor de tudo é que ele está relacionado com a qualidade de vida. E a qualidade de vida é o que a gente espera para as pessoas. Você acha que isso está muito relacionado ao que se fala de sustentabilidade hoje, sustentabilidade da empresa, e acaba sendo transformado, transmitido também para o funcionário, isso? Eu acho que sim, porque como que você vai pensar hoje na sustentabilidade da empresa, né, a vida saudável da empresa, em relação ao que ela faz, o que ela proporciona para os stakeholders, para a sociedade, sendo que você não pensa em você, na sua saúde quanto executivo. Então, se você tiver com a cabeça boa, isso pode ser transferido para os negócios. E você pode se dar melhor numa reunião, no tratamento com os amigos do dia a dia. Tudo muda quando acontece isso. Então, assim, o que eu vejo hoje é que muitas pessoas praticam, principalmente corridas de rua. É impressionante olhar hoje, por exemplo, para uma Nike 10K. E aí você vê milhares de pessoas participando, todo um movimento, muita gente correndo, e não são só pessoas que vão lá para fazer 10 quilômetros em 30 minutos, em 25. Tem gente que tem como objetivo, como eu fiz na primeira prova que eu participei, de terminar a prova. Então você tem aquele objetivo de terminar, e você vai lá e fica treinando, faz o treinamento, vai lá, é lógico que você vai comprar o tênis da Nike, vai comprar a camiseta para fazer parte lá da turma, mas é muito legal esse clima todo, né? Isso é qualidade de vida, transfere-se para o seu dia a dia completamente. Ô Júnior, as empresas elas têm um profissional, têm consultores que identificam, que fazem um estudo, porque eu acredito que isso tem que ser um estudo. Na empresa, se você contratar uma consultoria para implementar um programa esportivo, diríamos assim, você precisa analisar todo o contexto da empresa. Daí é funcionário por funcionário, setor por setor e assim por diante. Não é simplesmente chegar, todo mundo a partir de agora tem que fazer algum tipo de esporte, né? Mesmo porque a gente já falou sobre a questão justamente de alguns não quererem e assim por diante. Hoje as empresas buscam especialistas. Existem especialistas hoje que fazem esse tipo de programação? Você que está mais ligado à área. As empresas elas são divididas, né? E existe uma área dentro da empresa que é chamada de benefício, que geralmente fica com recursos humanos. É um benefício para o colaborador esse estímulo ao esporte. Então muitas empresas elas têm vínculos com academias, elas têm desconto para inscrições nessas corridas. Cito alguns exemplos. Por exemplo, um cliente nosso no mercado publicitário que chama Robert Half, que é a maior consultoria de recrutamento e seleção do mundo, que está no Brasil agora, chegou agora. Eles têm todo um estímulo, inclusive eles têm uma camiseta para as pessoas que treinam. O meu irmão mesmo trabalha no escritório Pinheiro Neto. O Pinheiro Neto, que é um escritório de advocacia, ele estimula e faz o pagamento da inscrição das corridas.
A minha namorada trabalha em uma empresa telefônica. Essa empresa telefônica também faz todo um estímulo para as pessoas correrem, praticarem esportes, tem também os descontos com a academia. Mas por que isso, né? Por que a empresa ela investe tanto nesse mercado para você praticar esporte? Porque acredita-se, e já é praticamente científico comprovado, que se você estiver bem com o seu próprio corpo, você vai produzir mais. E você vai produzir com qualidade de vida. É lógico que todo mundo tem que estar feliz com o que está fazendo. Eu quero voltar com você no próximo bloco sobre esse assunto. Sem dúvida. Nós voltaremos a seguir com o programa Contraponto, hoje entrevistando o Júnior, que é um especialista nessa relação que existe entre o mundo corporativo e a vida esportiva. Voltamos logo em seguida.